Viagem, mais que um plano, uma tranquilidade. Muito bem, 8h16 em Campos, estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, hoje segunda-feira, 14 de setembro de 2020, e no programa de hoje, o jornalista Luiz Abreu Barbosa, conosco, recebendo Jefferson Manhães de Azevedo, que é professor e reitor do IFE. E tem uma série de questões ainda para serem abordadas com o Jefferson. E nesse bloco o Aloysio já colocou aqui na pauta a contribuição, né, as contribuições possíveis desse polo universitário, e entre outras questões, Aloysio. Jefferson, o tempo, a gente não pegar empréstimo no tempo, como o Cozinha fez na prefeitura, eu vou abrir, vamos reunir esses dois blocos em um só, e eu abro com a pergunta do seu colega, o reitor da UENF, professor Raul Palácio. Qual seria o papel da universidade, das universidades no desenvolvimento de campus, sobretudo nesse momento de grave crise financeira? Bom, primeiro quero mandar um abraço para o Raul, né, um parceiro que vem aí fortalecendo ainda mais os laços das nossas instituições, Instituto Federal Fluminense, com a UENF, e mais do que isso, né, o Raul ele vem ampliando ainda mais essa abertura da nossa universidade estadual, com seus benefícios, com a sua inteligência, com diálogo com a sociedade, prestando serviços muito relevantes que já vinham sendo dados, mas ainda intensificando isso. Então, eu fico muito feliz, né, de ter a oportunidade, no tempo histórico, de ser gestor junto com o Raul, e somos muito parceiros. Então, Raul, meu abraço. Aloysio, Campos é uma das poucas cidades do interior desse país com esse tecido de inteligência, né? Na área da ciência e da tecnologia, né? Eu gosto de dizer que a ciência e tecnologia é a sofisticação da inteligência, né? E olhando tecnologia de maneira ampla, não são os artefatos tecnológicos, a construção de artefatos tecnológicos, de computadores, de objetos, né? Mas a capacidade de você aplicar o conhecimento nas diversas áreas. Tudo isso é tecnologia, né? É a ciência que vai se transbordando e buscando atender a sociedade. Eu vejo que nenhum gestor público pode pressupor desta compreensão, né? Esse foi o movimento que nós, gestores das instituições públicas e privadas do ensino superior aqui da cidade, por meio do FIDESC, nós começamos a fazer esse contato com os diferentes segmentos da administração pública. Mas é muito recente, né? Esse entendimento do gestor público de olhar a universidade, né? Porque o que acontece? A universidade é crítica por natureza. Se a educação ela for bitolada, a gente não consegue mudar os paradigmas da sociedade. Eu nunca ia pensar em nanotecnologia ou em física quântica se eu tivesse ainda nos parâmetros anteriores. A ciência é, por si, crítica de si mesmo e do seu entorno. Então, há gestores que, quando olham, fazem uma política, uma ação, e aí tem uma crítica da universidade, lá do nosso instituto, de um pesquisador, ele olha isso como se a instituição tivesse contra o desenvolvimento, né? Então, não é isso. A crítica, o pensamento crítico é elemento fundante da construção de novos conhecimentos. Senão você fica reproduzindo o erro. Então, nós podemos contribuir muito mais do que já o fazemos. Tem movimentos hoje da administração pública com as nossas universidades, louváveis, sementes importantes, mas também eu não posso achar que toda a solução, né, ela vai se dar numa única relação. Mas eu tenho certeza absoluta que não há espaço mais privilegiado na nossa cidade para um debate, mas é um debate que não é um debate de convicções, né? Porque está famoso isso, é o debate de convicções. Eu acho isso e você acha aquilo e você sai na briga. E está faltando argumentos, né? Quais são os argumentos, então,
da sua proposta. Então, a ciência, a educação, né, a tecnologia, elas permitem esses argumentos que vão orientar um estudo que, às vezes, Luizinho, aquilo que parece, num primeiro olhar, quando você vai investigar, é uma outra coisa. Então, às vezes, é como num teatro. Se eu achar que a peça teatral é só aquele momento da atuação, aquela hora do espetáculo, hora e meia do espetáculo, eu não vou compreender, primeiro, os milhares de trabalhadores que estão por detrás naquele momento para o espetáculo acontecer. E quantos outros foram necessários, 6 meses, 1 ano antes, para preparar tudo aquilo. Então, a ciência, o conhecimento, a educação, ela tem que alargar o nosso olhar. Então, eu tenho um sonho que eu não consegui realizar. E quando eu não realizar, eu estou falando na condição de reitor, tá? Não aqui o Jefferson, aqui como reitor e como colega gestor de uma comunidade acadêmica na relação com as outras. Por exemplo, eu gostaria muito que todo ano nós tivéssemos um grande seminário para discutir desenvolvimento regional, né? A Cândido Mendes faz isso muito bem no seu doutorado, mas para a nossa cidade, onde os diversos cursos nós escolheríamos nas nossas instituições, por cada curso, no curso de arquitetura do IFE, então nós vamos escolher 2 ou 3 projetos para a cidade, lá do ISICENSA, lá da Uniflu. Então nós vamos pegar os melhores trabalhos e nós vamos fazer um seminário para que os gestores, para que a sociedade pudesse conhecer possibilidades. Então estou dando um exemplo, né? Então imagina uma grande feira onde nós tentamos fazer isso no ano passado, conseguimos um pouco, mas para você discutir os temas da cidade. Então, na área do urbanismo, mas na área também da agricultura, na área do turismo, na área das políticas sociais, na área da economia. Nós temos faculdade de economia, nós temos mestrados aqui que podem, né, na área do ensino. Então, nós escolheríamos cada ano, né, alguns desses trabalhos dos nossos estudantes da graduação, às vezes do técnico, do mestrado, doutorado, para apresentar. Eu fui numa apresentação de uma mestranda que ela estava mostrando uma solução, né, aquela subida da ponte ali no mercado municipal, né, ali tem um problema quando chove, que é um problema histórico, né, que todos já tentaram resolver, eu não sei se já foi resolvido agora, eu estou falando de uma memória muito recente, mas sempre quando chove, seja os nossos colegas que atuam ali no mercado autônomo ali, de produtos ao lado do mercado, né? Enfim, reclamando que tudo empoça, alaga. Eu vi uma proposta de uma aluna de um mestrado, como resultado do mestrado dela, que ela não pensava a questão só da ponte ali, da subida, mas ela repensava todo aquele espaço. Então, a ciência, ela permite a gente a ampliar o foco. Então, seria muito bom. Então, eu acho que nós temos hoje, poderíamos estimular ainda mais, para que as discussões das nossas instituições, nos trabalhos final de curso de graduação, de mestrado e de doutorado, pudesse muito deles estarem vinculados com os problemas da cidade. E esses fossem escolhidos alguns para serem apresentados continuamente. E quem sabe isso pode se tornar política pública. Então, eu estou dando um exemplo, né, que esse diálogo precisa se intensificar, né? Para além disso, nós temos hoje um ecossistema, um polo de inovação tecnológica, um centro de pesquisa das nossas universidades públicas e privadas, a incubadora de base tecnológica. Nós estamos gerando novos empreendimentos. Do ponto de vista qualitativo, está excelente. Do ponto de vista quantitativo, ainda nós precisamos avançar muito, né? Mas não vamos dar conta sozinhos, mas nós precisamos de uma atuação ainda mais relevante. Quero registrar aqui, né, a atuação da atual administração com relação a esse diálogo com a instituição, né? Esse é um processo que vem se estabelecendo, né? Mas tem muitas coisas para a gente poder avançar, e eu acredito que nós temos uma inteligência e uma competência instalada nos estudantes que estão se formando, né? E dos nossos educadores que estão nessas instituições, que podem dar contribuições. Por exemplo, Luizinho, eu me lembro, era num bairro, eu não sei se ainda há, da Faculdade de Medicina, né? Porque eu fiz uma ação pela então Escola Técnica, que era uma sala de informática lá
gente ali no fundão, um pouquinho mais à frente, fugiu o nome agora da comunidade, né? Mas tinha uma ação muito forte da Faculdade de Medicina, talvez até tenha, né? Onde os estudantes faziam um trabalho de prevenção na saúde. Por exemplo, a saúde, que era toda focada em hospitais, ela é uma saúde mais cara. Então, nós temos que fazer toda uma descentralização do atendimento de saúde na casa, do domicílio, o médico de família, o enfermeiro que trabalha na família. Isso é muito mais efetivo, é muito menos oneroso, mas às vezes a gente... E aí eu estou falando de fora, às vezes é emergencial, né? Eu coloco todo o aporte de recursos no atendimento hospitalar, que é caríssimo, né? E eu poderia ter feito uma prevenção, então eu poderia fazer isso junto com a faculdade. Então nós temos hoje, por exemplo, o IFE, tem o curso técnico de enfermagem, vai ter o superior agora, a Faculdade de Medicina tem a medicina e tem a área também outras áreas de saúde, farmácia, nós temos, acho que no ISICESA também nós temos um curso da área de enfermagem, mas enfim, nós temos vários cursos de saúde que poderiam, programas incentivados no diálogo com a prefeitura. Eu não estou dizendo que isso não é feito, só estou falando que nós poderíamos intensificar ainda mais, não só na área de saúde, mas em outras áreas do conhecimento. Por exemplo, os alunos da arquitetura, técnicos na área de edificações, nós já fizemos isso no passado, ajudar na questão de olhar os novos valores do IPTU, por exemplo, redimensionar, ser mais justo, aqueles que podem pagar mais e aqueles que não podem pagar, então fazer um redimensionamento. Eu posso usar essa competência instalada, eu não estou falando que isso é fácil não, Aloysio, tá? Essa orquestração não é fácil, mas nós temos que ter essa vontade de buscar alternativas, que eu uso essa inteligência do aluno que está se preparando, que ele tem uma obrigatoriedade, muitas vezes, de fazer um estágio, né? E muitas vezes esse estágio, por ser obrigatório, ele não é remunerado, né? Guardado todas as condições de segurança, toda a orientação do professor, né? Com toda uma estrutura também do serviço público. Eu estou falando assim, isso pode ajudar muito a baixar o custo dessa ação pública, usando essa inteligência que está se formando. Então, eu devo ter o quê? 20 mil, hoje, jovens e adultos que estão nos espaços das nossas universidades, parte deles poderiam estar aqui na instituição, atuando na ação pública. Então, isso já é feito muito pontualmente, né? Eu estou aqui, só peço desculpas aos nossos colegas aqui do Uniflu, da Universo, que também tem curso de enfermagem. Eu quero aqui dizer o seguinte: nós podemos potencializar a ação educativa. Então, nós temos hoje a UF, nós temos hoje, que pensa em desenvolvimento regional, tem mestrado, com uma potência, né, de pensamento. Nós temos a Federal Rural, que pode ajudar na parte com a UENF. Nós temos o IFE, né? Nós temos o conjunto das universidades particulares, todas elas podendo ajudar, né? Agora, eu tenho que articular, né? Acabou o tempo em que o meu recurso, eu vou dar conta de tudo. Esse tempo passou. Nós vamos ter que ter no tempo agora da colaboração, da partilha. Isso, a ONU que fala. A ONU, ela define 17 objetivos para a Agenda 2030. Na verdade, são 16. O 17º chama-se parceria, porque ela diz, não é possível fazer nada, fome zero, né, atuação ambiental, sem você ter parcerias. Houve um tempo nessa cidade que os gestores se sentiam tão poderosos com os recursos que tinham, que eles se abriam mão das relações com os outros poderes, com o setor privado. Quantas empresas sérias nós temos no município que querem ajudar o município, tem compromisso, porque também passa a imagem que todo o setor privado, assim como o setor público, está corrompido, que só quer isso ou aquilo. Quantas instituições... Eu sou da Câmara de Desenvolvimento do Porto do Açu, né? Uma empresa com uma série de preocupações ambientais. Tem problemas? Tem problema, então, mas nós vamos estar lá atuando, né, para a gente poder estar pensando junto, né? Hoje você tem um conjunto de
de um pensamento empresarial responsável, sustentável, como a gente está vendo, a Amazônia está acontecendo, o Pantanal está acontecendo. Então, os bancos, né, e empresas internacionais dizendo o seguinte: olha, eu não vou mais abrir crédito para pecuarista, para agricultor, que queima, que estimula a queimada, que não preserva a mata. Nós tivemos um programa aqui no estado do Rio muito interessante, eu acho que era chamado Moeda Verde. Então, se você é um proprietário rural, se você preserva a sua mata, então você vai receber benefícios com relação a isso. Então, as pessoas preservam. Então, também não dá para deixar na mão do agricultor toda a responsabilidade de você tomar conta daquela propriedade, porque, às vezes, vem uma pessoa mal intencionada e coloca fogo na sua... Pode acontecer, né? Então, você recebe, né, pensando nesse mundo sustentável. Então, eu tenho que ter essa inteligência das parcerias. Então, as universidades hoje podem ser grandes parceiras, mais parceiras do que já são hoje. O nosso papel não é só formar pessoas competentes, mas é colocar essa inteligência a serviço da população para que a gente tenha uma sociedade mais harmônica. Então, pensar diferente. Então, olhe para a universidade. Olha, uma vez eu recebi uma crítica, nós fizemos um professor nosso, ele fez um portal dos royalties, né, e mostrava quanto que a prefeitura recebia de royalties, o que nós recebemos de políticos, o que nós recebemos de gestores, para que esse colega tirasse esse portal do ar, para que a gente pudesse coibir esse colega da sua ação. E qual foi a posição do Instituto Federal Fluminense? Qual foi a posição da Universidade Cândido Mendes naquele momento? O pesquisador tem que ter a liberdade de pensar. Agora, liberdade de pensar, transparência pública, ela não pode ser confundida com apologia à criminalidade, com aquilo que diminui a dignidade do outro. Então não é essa liberdade de expressão que nós estamos falando, mas uma universidade, uma instituição que não é livre para pensar, ela só serve mesmo, aí eu vou dar a razão, para doutrinar. Doutrina-se naqueles espaços de coação, nos espaços em que você limita, em que você faz chantagem, em que você faz ameaças. Se você, reitor, eu vou na próxima eleição, não vou respeitar a eleição, vou colocar quem eu acho que é melhor para o meu entendimento. Então, o espaço da universidade, o espaço da escola é o espaço da crítica, do pensar diferente, mas também o espaço da gente construir os pactos da sociedade e a responsabilidade. O conhecimento tem que estar a serviço da sociedade. Jefferson, 8h34, tem aqui tem várias manifestações, infelizmente eu não vou poder ler todas, peço desculpas aí aos participantes, agradeço pela participação. Tem muitas perguntas também no grupo de WhatsApp do programa que eu não vou poder reproduzir todas aqui, fiz do Raul, abrindo esse bloco, mas tem aqui no comentário do streaming, o Henrique da Hora, pergunta assim: haverá comentário sobre o PSDB? O diretor estadual destituiu o municipal. Henrique, a abertura, antes da entrevista com o professor Jefferson, foi dedicada a esse assunto. Peço que você veja depois a gravação do streaming. Ele está no primeiro bloco, antes da abertura com o professor Jefferson. Jefinho, 8h34, precisamos partir para o bloco final. Se cogitou uma nota na coluna do Saulo, na Folha, que você pudesse ser candidato a prefeito na eleição agora de novembro. E depois, numa entrevista que você deu a mim e ao Aldir, se eu não me engano, Aldir Salles, editor de política da Folha, você acabou desmentindo aquela nota e dizendo que o seu objetivo era se candidatar à reeleição no IFE, a qual você, de fato, se candidatou e venceu. Inclusive, promovemos aqui democraticamente debate com você e com os outros dois candidatos, né? Naquela oportunidade, aqui no Folha no Ar. Mesmo de fora do páreo, você tem uma história familiar, né? Seu avô foi prefeito de Campos, inclusive é opositor político do avô do atual prefeito, né? Rafael Diniz. José Alves Azevedo batiza aí a rodoviária de Campos, né? A rodoviária antiga. E você tem uma história também de militância política. Você é filiado há muitos anos ao Partido dos Trabalhadores, ao PT.
né, dentro dessa perspectiva de história familiar, de história pessoal e da experiência que você acumulou ao longo desses anos como gestor da maior instituição de ensino de campus da região, que tem um orçamento maior do que de muitos municípios da região, como é que você vê, como é que você projeta essa eleição aí a novembro em Campos, a prefeito e vereador? Bom, primeiro, Aloysio, eu quero dizer assim, naturalmente a gente fica muito honrado quando o nosso nome é lembrado para alguma posição de ajuda, de compromisso, de exercício mais ativo da nossa cidadania, né? Eu acho que poder ser um gestor público, seja da nossa cidade, ou exercer qualquer função em movimentos que são coletivos, são de pessoas, quando são reconhecidas, né? Isso mostra uma credibilidade, mas eu sempre atrelei isso muito a esse grande instituto, né, o Federal Fluminense, né, que ele é muito ativo na história dessa cidade e, portanto, se confunde muitas vezes, né? Então, a gente fica muito exposto no bom sentido, né, quando a gente atua numa instituição dessa, que realmente é uma instituição muito relevante, onde eu aprendi a ser professor, né, porque eu sou engenheiro de formação, então aprendi a ser professor, foi onde eu aprendi a ser gestor, e é onde também eu venho aprendendo a cada vez mais a ter a convicção de que eu estou no espaço da educação, que é o espaço que eu vi com muita clareza, e agora eu tenho certeza de que a minha decisão foi muito acertada na perspectiva da educação profissional e tecnológica. E também eu posso dizer a você que eu tenho muito orgulho da história política do meu avô, tenho muito orgulho da história funcional de servidor público. Meu pai era auditor fiscal, uma função muito tensionada pelas possibilidades de malversação, né, e de conluios. Então eu tenho muito orgulho, né, e é isso que eu trago, né? Eu tenho certeza meu irmão está assistindo aqui, talvez não seja minha irmã, mas nós todos da família nos sentimos muito orgulhosos com essa questão. Mas também não confundo, né, que isso não é credencial para o meu futuro, né? A credencial do meu futuro é aquilo que eu faço, aquilo que eu construo a partir desse patrimônio cultural, de valores, de experiência. Então, ser neto de Dr. José Alves de Azevedo, né, como ele era conhecido, né, não me credencia a priori, né, que eu vou ser um bom gestor, né, mas ele sim mostra que esta pessoa teve oportunidades, infelizmente é o que a maioria, muitas pessoas, ou a maior parte da população não tem a oportunidade aos bens culturais da sociedade, isso ainda está muito restrito, né? Mas tem patrimônios da sabedoria. A sabedoria e a ética, elas não estão circunscritas a quem tem poder intelectual. A sabedoria popular é algo importantíssimo. Quantos senhores, senhoras, quantas pessoas, mesmo na mais miserável condição, em virtude das contradições sociais, são pessoas que mostram sua sabedoria, não se curvaram diante das condições materiais para se envolverem em conluios. Então, são bons exemplos. Então, bons exemplos nós temos muito, mas isso não é credencial. O que é credencial é o que eu faço a partir disso. É o que eu faço a partir do conhecimento. Então, eu tive essa oportunidade de ser gestor, estou tendo por 18 anos, e quero dizer que foi acertada a minha opção, eu tenho clareza. Nós estamos passando hoje pela maior crise que eu acredito que a educação passou na sua história, talvez, né? Que é a crise da pandemia, onde tivemos que fechar as nossas escolas, nós temos uma cultura de presencialidade, e nós lá no Instituto Federal Fluminense actuamos e dialogamos muito com a nossa comunidade, e eu tenho orgulho disso. E com todo respeito aos movimentos que se colocaram também na disputa eleitoral, mas eu acredito que para estar junto nessa grande discussão coletiva, exigiria um conjunto de gestores mais experimentados. E, portanto, eu acho que foi muito acertado eu ter definido, porque é nesse espaço desses próximos 3 anos, né, 3 anos e meio, que eu acho que eu posso dar a minha maior colaboração pessoal.
Então, eu quero dizer que eu fico também feliz de ver aí uma juventude, né, que está se colocando para os pleitos municipais, mas eu quero olhar dizer uma coisa, Luizinho, que na eleição de 2018 eu espero que tenha sido uma lição, né? Quanto menos envolvido você tiver com a administração pública, mais cacifado você tem para ser um gestor público. A gestão pública tem particularidades, precisa de conhecimento, precisa de experiência, e eu duvido que qualquer organização com um orçamento de 1,5 bilhão, nós colocaríamos para ser responsável por ela uma pessoa que não tivesse uma história social que pudesse demonstrar que a sua prática, de alguma maneira, cacifa você para estar à frente e liderar um processo desse. Eu digo o seguinte, 1,5 bilhão, eu não sei quantas folhas da manhã isso significa, né? Mas eu tenho certeza que para presidir o grupo Folha da Manhã não pode ser uma pessoa que acabou de se formar no jornalismo. Não quer dizer que não possa acontecer e dar certo, mas tem uma probabilidade de não dar muito certo. E às vezes na administração pública a gente confunde um pouco isso. Numa cidade, às vezes, muito diminuta, pode até ser que a chance de sucesso é maior. Mas numa cidade com tantos contrastes sociais, é preciso líderes que, de alguma maneira, sejam experimentados em algumas áreas da sociedade. Como eu falei, a boa vontade, a visão política, elas são fundamentais. Mas eu tenho que ter algumas experimentações. Não precisa ter sido prefeito, não precisa ter sido deputado, não precisa ter sido senador, não é isso. Mas uma pessoa que tenha experimentações em organizações da sociedade. Então, se eu não tenho isso, né, Frei Beto falava uma coisa, né? O poder, ele diz, o poder não transforma a pessoa, o poder revela a pessoa. Uma coisa é quando eu vou para o campo, que eu falo, o campo da análise crítica, que é muito importante, é fundamental. Mas analisar o passado é muito mais fácil do que você voltar naquele tempo em que você tinha que ter uma visão de futuro, que quem está no futuro analisando o passado, ele consegue ver com mais clareza qual era a conjuntura, quais eram as forças. Mas quem está no momento da decisão, muitas vezes, Aloysio, é uma coisa, é o feeling, é o conjunto de experimentações do passado que permite que você saiba, olha, eu acho que esse caminho é um pouco melhor. Engana-se aquele que acha que a administração pública é técnica. A técnica é muito importante, mas são opções políticas. Engana-se também que um grande empresário seja um cara que só trabalha com os números, com a técnica. Não, ele tem que ter visão, ele tem que ter perseverança, ele tem que ter lastro, né? Muitos fracassam. Não é o instrumento técnico, o elemento, ele é importante, ele é fundamental, mas ele não é suficiente, porque você precisa das experimentações. Vou dar um exemplo para você. Você pega um piloto, você vai viajar, eu tenho um Boeing. Para você ser um piloto de Boeing, você tem que ter muita caminhada. Você ser um piloto de teco-teco, você tem que ter uma outra caminhada. Para ser de ultraleve é outra, né? Primeiro. Então, para você ser um cara do Boeing, às vezes o cara foi formado lá no ITA, né? Eu vou dar um exemplo aqui, o cara é engenheiro, né? Eu vou pegar então o ITA é engenheiro na área de aeroespacial, mas não seria o caso do piloto. Mas vamos imaginar aqui, vou pegar um piloto com 10 mil horas de voo no Boeing e um piloto que teve a mesma formação, mas ele tem 1.000 horas. Nem tudo que acontece num voo internacional está previsto. Você tem os instrumentos, mas, ora, às vezes acontece um imprevisto. Esse imprevisto é aquele conhecimento tácito, que o cara que tem 10 mil horas, ele toma uma decisão rápida que o cara que tem 1.000 horas ele não tem, mas eles estudaram na mesma escola. Assim, um médico.
O médico, quando... Eu vou entrar de novo na área de saúde, peço desculpas aos nossos colegas médicos que estão aqui, mas a título de exemplo de um senso comum. Você vai fazer uma intervenção cirúrgica e você aprendeu os órgãos, né, todos separadinhos, né? Eu estava conversando com um colega de doutorado, eu disse, Jefferson, às vezes uma pessoa idosa, uma pessoa obesa, quando você abre e olha assim, você não sabe muitas vezes qual a diferença, o limite de um órgão com o outro que ele colou. Às vezes, aquela pessoa que acabou de se formar, ela não vai ter a mesma destreza de tomar uma decisão. Olha, vamos ter que fazer intervenção aqui, apesar de hoje você ter uma série de exames. Então, o que eu quero dizer, Luizinho, não vamos banalizar a administração pública, não. Não vamos banalizar um município com 1 bilhão e 500 milhões de orçamento, sob a responsabilidade. Lógico, tem um grupo, né? Naturalmente, você tem que ver, olhar. Esse não é também só a pessoa, né? Mas existe o líder. É o líder que dá o tom. É o líder que muitas vezes... Eu não sei se vocês viram uma foto do Obama quando eles fizeram aquela operação lá que resultou na morte do Osama Bin Laden. Né? Quem pega aquela decisão, e olha, tá Hillary Clinton lá, triste, o Obama também, né? Eles tiveram que tomar a decisão, porque eles não tinham toda a certeza se ali estava o Osama Bin Laden. Se não tivesse, e se não acontecesse o que aconteceu, a revolta seria enorme. Então, às vezes, você precisa tomar a decisão, e você só pode tomar uma decisão com mais chance de ser acertada se, usualmente, você tem um background de experimentação. Eu fico muito assustado. Eu estou falando de 2018, que para ser um bom gestor, você tinha que ter um discurso de dizer que ninguém presta, de que eu nunca tive um cargo público, eu para mim, vejo isso como tristeza. A coisa pública é de todos nós. O que nós estamos assistindo hoje, agora no estado do Rio de Janeiro, o que nós estamos assistindo na prefeitura do Rio de Janeiro, a tristeza que a gente vê, né? Discursos belíssimos, amáveis, dóceis, ou então discursos imperativos, vai na cabecinha, mata, olhando o outro como um objeto. Não, olha, mesmo que a pessoa seja um criminoso, mesmo que seja um criminoso, ele tem que estar aos cuidados da lei, no rigor da lei. Mas não é você simplesmente estabelecer de maneira, incentivar, talvez, uma pena de morte num país que não permitiu isso. Então, são elementos de dignidade da vida. Nós não estamos negociando dignidade da vida. Agora, isso não significa que você vai passar a mão, que você vai... Não, mas vamos entender também as causas e vamos atuar nas causas. Né? Então, para que a gente evite que a juventude se estrague. O que a gente está vendo isso são pessoas estragadas, mas estragadas por uma sociedade, por exemplo, é bom ressaltar, e eu aprendi isso com você, Luizinho, né? Numa conversa que a gente estava tendo e você passou essa informação para mim, e que eu reproduzo ela muito. Né? Talvez o município de Campos tenha sido o município que mais recebeu pessoas escravizadas na história do planeta. Né? Então, você olhar isso, né? Uma cidade como nós, com tantas contradições, né? E eu quero cobrar da juventude que ela seja meritória, que ela consiga tudo. Se eu não dou, às vezes, as condições materiais para essa juventude, para essa criança, para que ela possa perceber na educação, perceber na ciência como uma possibilidade dela ajudar a sociedade, porque o que ela aprende na vida, não no discurso bondoso, mas na vida, na rudeza da vida, é que ninguém se importa com ela, que ninguém quer nada com ela. Então, se ninguém quer nada com ela, ela também não vai querer nada com ninguém. Isso se chama-se um rompimento das relações sociais. Né? Não existe mais a empatia, porque eu só defendo aquilo que eu me sinto parte. Numa escola, por exemplo, o aluno que sofre bullying, o aluno que de alguma maneira desrespeitado pelo professor, ele para de aprender, porque ele não se sente parte daquela turma, não se sente parte daquela escola. Aí o que acontece? Sai da escola, vai ser abrigado por um traficante e vai aprender que ninguém respeita ele, portanto ele não vai respeitar ninguém. Eu não estou aqui defendendo que eu vou tratar essas pessoas, foram estragadas, elas têm que receber o rigor da lei. Agora, eu tenho que tentar precaver para que eu não tenha essa juventude comprometida, porque são tantos talentos que são desperdiçados. Então, eu gostaria muito
de ver um debate muito qualificado, e por isso, logo no início do programa, eu quero de novo registrar o papel que a Folha da Manhã está tendo, né? Você, pessoalmente, com a sua equipe, né? De trazer esse painel, olhares diferentes dos empresários, dos juristas, dos gestores públicos, né? De personalidade, de líderes sindicais, né? De pessoas que fazem acontecer. Eu posso discordar das visões, mas eu não posso tirar o direito do outro ter uma visão diferente da minha. Esse é o espaço do diálogo, da construção de consensos e dissensos qualificados. E não incentivo ao ódio, não incentivo se o outro não está comigo, né? E é pior, não é só odiar o outro, não. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que discutiam e apontavam os erros das relações políticas, de uma série de programas sociais, e hoje, por ser uma coisa daquilo que eles acreditam, do grupo político deles, eles agora defendem. Então seja coerente na vida. Então, eu quero trazer aqui, nós precisamos de um banho de senso de sociedade, de compromisso. Nós estamos esvaziando. Para você ter liberdade, dê uma arma, porque aí você vai ser livre. Isso é um assinte à sociedade, porque a democracia, a construção do Estado moderno, contemporâneo, é você delegar ao Estado o poder da violência e não ao indivíduo. E, portanto, dizer que você vai ser livre quando você tem uma arma, você vai ser livre quando você pensar por si mesmo, quando você puder ter uma sociedade que você tenha a dignidade do seu trabalho, do seu salário ou do seu empreendimento. Essa é a sociedade livre. Dê um livro, dê lápis, dê caderno, não dê arma. Então, incentivar o ódio é incentivar a tensão social. Nós precisamos hoje, como diz o Papa, ele diz o seguinte: mais do que julgar, a igreja hoje tem que funcionar como um hospital de campanha. Um hospital, nós precisamos acolher as pessoas, tem muitas feridas, as pessoas estão muito entristecidas, as pessoas estão com muito medo, as pessoas estão com dúvida do futuro, as pessoas estão inseguras, às vezes, com relação à sua refeição. Eu aprendi quando eu fiz um trabalho social no lixão, aqui de Campos, há muito tempo atrás, onde o futuro delas era a próxima refeição. Eles trabalhavam à tarde para garantir o café do outro dia. No outro dia, eles trabalhavam à parte da manhã para conseguir o almoço naquelas condições. Então, nós precisamos dar esperança. Mas eu quero, como Suassuna, falar, inclusive, da nossa cidade. O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Eu quero ser um realista esperançoso diante da dificuldade. Porque se um educador, se um líder não tem esperança, não tem utopia, que é o espaço da religião, que é o espaço da educação, que é o espaço daqueles que têm compromisso com o futuro, nós temos que ser esperançosos, mesmo diante de uma situação difícil. E esconder o problema não é a forma mais salutar de enfrentar o problema. Talvez com as universidades, talvez com o diálogo com a sociedade, apresentar mais para as pessoas, apresentar dúvida. Eu sou reitor, algumas pessoas às vezes achavam, qual vai ser a receita para a gente fazer nesse tempo de pandemia, para fazer atividade remota? Eu vou dizer, eu não sei tudo, eu tenho algumas pistas, mas vamos conversar. E aí nós conversamos, articulamos mais de 3.000 pessoas em audiências públicas e pensamos propostas, ouvimos, aprendemos diferente. E esse coletivo começou a encontrar um caminho. É isso que nós precisamos. Não tem soluções fáceis, mágicas. Eu sei que o tempo da política, da campanha política, é um tempo difícil, até para um debate mais qualificado, mas eu quero que a gente olhe não só o discurso, mas duas coisas importantes. O lastro pessoal, a história do fazer, do construir na sociedade que essa pessoa traz para contribuir com a nossa prefeitura e aqueles com os quais ela está aliado. Né? Porque eu também aprendi, sabe, Luizinho? Quando a gente fecha a porta e a pessoa entra para dentro da sala, o discurso é diferente e você recebe propostas que você fica envergonhado e olha para a pessoa e dizer, um líder fazendo essa proposta, né? Mas, então, eu quero dizer, torço aqui para os pré-candidatos, candidatos, que a gente possa ter uma gestão
que dialogue mais, seja mais humilde, né, que busque mais parcerias e pode contar com todas as universidades. Falo aqui em nome de todos os gestores das universidades. Posso falar em nome da nossa academia, talvez com raras exceções, mas eu tenho certeza que nós podemos pensar juntos, mas não temos a solução. Não temos a solução. Jefinho, se cortar você, desculpe, mas é porque estamos chegando no final do programa. Você fechou aquele painel publicado no dia 5 de setembro desse mês, no penúltimo sábado. Você, por uma questão de... Até depois te mandei um áudio falando que você sabe aproveitar as oportunidades. Você sabia de antemão quem eram os entrevistados, que você ficaria por último o critério ali da ordenação das respostas, a ordem alfabética. E Jefferson, num painel com Edilberto e Inês, né, é o último, é o J, né? Vem depois do I. E você aproveitou bem, você deu, inclusive eu usei como na edição, não por ter sido seu, mas porque eu achei um bom fechamento para o painel, que você repete aqui agora. Entretanto, não há soluções mágicas e de curtíssimo prazo. Caso alguém apresente, desconfie. Você está falando da eleição a prefeito agora de novembro, da campanha. Você falou de maneira muito ampla, usou o exemplo várias analogias da educação, mas agora eu queria que você falasse, para finalizar, estamos 3 minutos de acabar o programa, da parte mesmo político-partidária. Primeiro, você vê segundo turno como maioria enxerga a possibilidade de ser uma eleição prefeito em 2 turnos? E se sim, em caso positivo, se você vê essa possibilidade da eleição para ser disputado em 2 turnos, quem você projetaria nesse segundo turno? De maneira objetiva, por favor. Olha, Luísio, eu me lembro que naquela entrevista de 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu falava de uma disputa de segundo turno, à época do Vladimir, que se colocava como possível, e do prefeito Rafael. Eu não sei se isso vai se repetir. Eu tenho convicção de que vai haver segundo turno. O que aconteceu na eleição passada, eu acho que foi muito mais um ponto fora da curva, mas dentro de um movimento todo, de uma sociedade exausta, uma sociedade que acreditava também, apostava, que alguns talvez até que as soluções fossem mais fáceis de lidar. Então, eu não acredito, inclusive pelo espectro político, porque tem movimentos importantes, partidos importantes, tem referências. O Caio vem de um movimento político de ex-prefeitos, tem a professora Odisseia, que é uma pessoa que vem de um partido importante, de uma história que já ocupou a Câmara dos Vereadores, ela tem uma participação política, Tem uma jovem também que está se colocando, peço desculpa se eu confundir, a Natália, não é isso? Vários, do pessoal. Isso, que vem de um partido também, que vem se destacando no país por posicionamentos muito coerentes historicamente. Então, assim, eu digo o seguinte, eu só posso afirmar para você, eu não apostaria quem estaria no segundo turno, mas eu aposto quem está no segundo turno. Para mim, vai haver segundo turno. Dificilmente, com essa quantidade de candidatos, com expressão, me parece, tem alguns outros, eu peço desculpas aqui aos pré-candidatos ou candidatos, se a gente confunde os nomes aqui, mas eu não tenho o nome de todos, mas assim, eu quero dizer que são potências. E por você ter essas potências, isso equilibra mais o jogo, Porque parece que não. Um candidato que tem, às vezes, 5%, ele inviabiliza a majoritária de um outro que poderia ter. E eu, pessoalmente, acho que o segundo turno é uma boa disputa, Porque eu não vou gerir essa cidade sozinho, E eu não posso achar que eu vou gerir, É uma inocência, Alguns, na eleição de 2018, diziam isso. Fulano vai ganhar, o Beltrano vai ganhar e vai fazer tudo diferente, E quando a realidade se impõe, a gente percebe que a máquina pública, que a legislação,
que a cultura, que a história tem pesos muito fortes, né? Não basta boa vontade, um discurso, né, que possa sugerir um puritanismo. Então, isso não é problema. A arte da política tem que negociar, mas negociar não significa negociata, né? Assim como fazer política não é politicagem. Então, um bom gestor é aquele que negocia. Pega um bom empresário, qualquer grande empresário de destaque, soube negociar. Tem hora que tem que saber ser duro, mas tem hora que tem que ser acolhedor, tem hora que tem que tomar decisões não simpáticas, mas tem que negociar, tem que conversar com o servidor, tem que motivar os servidores públicos, né? Eles têm que ser vistos não como um peso para mim, mas como uma possibilidade de um conhecimento instalado que vai poder fazer com que as políticas públicas aconteçam. Um servidor público motivado, eu digo para você, esse é um elemento fundamental, mas ele tem que ter uma líder, que tem que ter referência moral, tem que ter uma história, tem que ser uma pessoa que dialoga. Então, eu não iria dizer para você aqui, não me arriscaria como me arrisquei naquele tempo, a falar quem viria para o segundo turno, com certeza, para não ser injusto, nós estamos muito próximos. Naquele tempo eu me sentia um pouco mais tranquilo para fazê-lo, porque sempre a máquina pública tem um peso grande, né, e uma outra liderança, só que hoje, com essa quantidade, né, e com essas possibilidades, opções interessantes, né, eu acho que a população vai ter oportunidade de escutar melhor. Eu espero, né, mas não sei quem vai para o segundo turno. Então, eu não tenho... Aí eu posso... Sabe por quê? Não é que você saiba, mas assim, você fez uma projeção, como você bem disse, né, lá atrás, entre mais de um ano, se projetou como os polos da eleição Vladimir e Rafael, ou Rafael e Vladimir. E você agora, você fez uma projeção, você colocou Caio também nessa projeção, pelo que eu entendi de sua resposta. E citou outros candidatos, né? Você acha que... ficaria entre quem? Eu não falo logicamente, eu estou falando para você apostar, mas uma projeção. Eu vejo a professora Odisseia como uma força política, o Caio é uma força política, talvez muito mais pelas suas referências do passado, e aqui eu não estou falando se são boas ou ruins, tá bom? Eu estou dando é um movimento político que tem uma relevância, até você trouxe aí, partidos estão, né, se articulando. O Vladimir vem com uma força também muito expressiva, eu não tenho dúvida disso. O prefeito, sempre a máquina pública, está realmente, é notório, né, com desgaste muito grande, mas a campanha política pode ser uma oportunidade também para que ele possa dar a versão, a narrativa, que ele possa justificar algumas ações. Então, eu acho... Apesar de achar essa jovem Natália um expoente, eu não sei se o pessoal ainda tem uma estrutura política, não sei, mas tem um campo universitário que é muito mais aderente. Então, na eleição para governador, quem diria, né, que o governador que agora está pela justiça afastado, né, ganharia, por exemplo, né, do ex-prefeito... Eu tenho dificuldade com o ex-prefeito do Rio de Janeiro, do Paes, que é parecido com o funcionário, né, e de repente aparece, né, o Witzel lá, que ninguém conhecia. Então, assim, as surpresas, elas acontecem, é uma coisa típica para o distanciamento social, né, a questão tá difícil, a internet vai ser importante nesse momento. Então, assim, eu preferia assim, pedindo, assim, eu não sou muito de não responder, mas eu preferia deixar esse conjunto de 4 candidatos que me parece que se colocam, não vi nenhuma pesquisa, mas se colocam aí com certo destaque. Só um segundo, esses 4 seriam Vladimir, Rafael, Caio e Odisseia? É que eu acho que esses são os 4 que me parecem que têm uma certa... um astro em conhecimento, já tiveram cargos da nossa cidade, portanto, tem pessoas que já o conhecem. Roberto Henriques, já foi prefeito, deputado estadual. Por isso que eu fico com medo de falar. Pode falar a relação completa aqui? Não, é uma pessoa que pessoalmente é uma pessoa muito
muito afetuosa, né? Uma pessoa muito cuidadosa, pelo menos no trato pessoal. Eu de fato, eu não tenho essa leitura. Professor? Podemos nos surpreender, mas podemos nos surpreender. O Roberto é uma pessoa que tem um compromisso, né, histórico aqui na cidade, é muito conhecido, né, tem uma oratória muito contundente, né? Então, é possível, né? Mas eu iria para esses 4 aí, mas muito senso comum, tá, Aloysio? A minha percepção, né? Eu colocaria, e aqui não estou dizendo quem poderia estar na frente, né? Mas eu acho que essas 3 forças políticas, elas têm uma chance maior, né? E apostaria nesses 4 candidatos como uma possibilidade. 3 ou 4? 4? Você fala em 4. Só para lembrar, o Cláudio tentou falar aí, a gente tem os candidatos já, quer dizer, Beethoven tem essa intervenção, né, do PSDB. Tem já confirmados Alexandre Tadeu, ex-vereador dos Republicanos, Jonathan Paes, empresário do PMB, prefeito Rafael Diniz, candidato à reeleição pela Cidadania, Cláudio Rangel, empresário pelo PMN, Caio Viana, pelo PDT, Marcelo Mérida, como o Cláudio disse aqui no início, retirou a pré-candidatura, como era esperado pelo afastamento do agora ex-governador Wilson Witzel, né, do PSC, Odisseia Carvalho, confirmada pelo PT, Natália Soares, aí estou falando de pré-candidatos que falta confirmar em convenção, e depois pelo TRE. Natália Soares, pelo PSOL, Vladimir Garotinho, pelo PSD, Bruno Calil, pelo SD Solidariedade, Fabiano Santos, coronel da PM, tenente-coronel da PM, pelo PSL, o Rede, no dia 16, entre João Damasio e outro professor, José Maria Peçanha, e Roberto Henriques. Só para... Então, eu quero dizer para você, você falou que Tadeu, eu não sabia que o Alexandre era candidato, é uma pessoa também muito conhecida, né? E, às vezes, né, ele tem um papel também, a partir do seu programa, muito destacado, né? Já foi vereador com muito destaque. Então, assim, o nome dele foi sempre muito colocado, pode ser um outro nome também forte. Mas o problema, aquela convicção que eu tinha lá naquela reportagem, 1 ano e meio atrás, não tenho a mesma... inclusive, ser assim, extremamente desordem, porque tem alguns dos nomes que estão postos que eu pessoalmente não conheço, né? Então, isso não significa, às vezes, a pessoa tem uma base eleitoral, tem uma história que, assim, que pessoalmente eu desconheço, então eu posso ter sido injusto. Peço desculpas a esses colegas pré-candidatos. Fico feliz por a gente ter um quadro de possibilidades tão variado, com tantas possibilidades, né, que as pessoas vão poder olhar. A única coisa que eu peço às pessoas é isso. Olhe o histórico, não só o que fala, mas o que vivenciou, as contribuições que teve, né, na sociedade concretamente, não só referências, né, de relações passadas, mas especialmente com quem ela está se coligando, né? Se essas pessoas que estão se coligando também são pessoas que têm esse compromisso social. Agora, é muito arriscado falar desses nomes, eu estou falando muito de senso comum, portanto, com um grau de tolerância, sabe, Aloysio? Muito grande, um grau de tolerância muito grande, porque nesse momento não me sinto preparado para... Como eu falei, eu dei esses 4 nomes, mas tem aí, como você falou, outros nomes que eu desconheço, ou pelo menos conheço muito pouco, e isso não significa que eu falto com respeito ou que essa pessoa não tem um grande potencial. A vocês, peço desculpas se eu não citei, mas é aí por uma limitação minha mesmo, né? Então sempre é difícil fazer isso, mas eu confio aí na sabedoria popular, na gente poder, né, se não houver, né, a tão famosa fake news, robôs e tantas falcatruas, né, que nós encontramos na eleição de 2018, pode ser que, de fato, as pessoas possam ter maior liberdade em, de fato, conhecer as propostas, conhecer não só as propostas, mas quem está fazendo a proposta, ou botar aqui, não existe essa palavra, os quens, né? Aquele coletivo que se fechou em nome de um nome, em nome de uma candidatura, para tentar executar aquela proposta. Os tempos são muito difíceis, mas eu quero ser um realista esperançoso, como diz o Suassuna, né? Eu estou me colocando nesse espaço.
Tá bom, Jefferson, 9h11, passamos aí bem do horário de encerramento. Te agradecer pela entrevista, peço desculpas, houve muito envolvimento pelo streaming e também no grupo de WhatsApp. Nem eu nem Cláudio tivemos tempo de fazer todas, né? Mas agradecemos por todas elas. Agradecemos a você, Jefferson. Anunciar amanhã, Cláudio, Cristiano Miller, outro participante como o Jefferson foi, desses painéis, já 10 painéis sobre a crise financeira de Campos. Cristiano Miller, advogado e presidente do OAB, né, também com o mesmo tema, né, a crise financeira do município, que é muito grave, e derivando para essa eleição aí, opiniões sobre essa eleição e análise. Essa eleição aí que já estamos hoje há 2 meses exato e 1 dia, né, das urnas de 15 de novembro. Obrigado, Jefferson. Eu que agradeço, Aloysio, perguntas muito inteligentes que nos deixam, às vezes, embaraçados para responder, né? Mas a qualidade desse programa enaltece a informação de qualidade. O que nós precisamos hoje é isso. Não precisamos de fake news, não. Precisamos de informação de qualidade para tomar a decisão mais acertada. Parabéns à Folha por todo esse envolvimento e, com certeza, o papel que vai ter nas eleições do nosso município. Um abraço. Ô Jefferson, vou te agradecer. Aloysio, você disse mais cedo no programa que teve uma nota no jornal Folha da Manhã, ou foi no blog, mas foi do Saulo Peçanha, né? Informando que... Foi Saulo Peçanha que aventou a possibilidade do Jefferson ser candidato. E Jefferson... Isso faz mais de um ano. E Jefferson disse que não, confirmou hoje que não. Mas Não, o Jefferson falou isso também na semana seguinte, há mais de um ano, numa entrevista que deu a Folha. Então, deixa ele... Não joga isso para cá, não, isso tem mais de um ano. Não, sim, eu quero que a gente faça aqui uma análise agora, depois do que eu vou falar. Não é sobre o comentário lá no blog, não. O Jefferson, sobre a posição do Jefferson, dá uma olhadinha aí no streaming do programa hoje e depois você vai ver se repete a sua decisão ou se não. Tá todo mundo te elogiando aqui. Tá certo? Obrigado. Um grande abraço. Um grande abraço, bom dia aí para você. Que se deixar, né, Luiz? A mosca azul pode pegar aí. Gente, tenham uma ótima segunda-feira. Obrigado pela audiência. Ao Jefferson, nosso bom dia. Muito obrigado também pela participação. E amanhã, 7 da manhã, estaremos de volta, conforme a Luiz já anunciou, com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. É com o Cristiano Miller amanhã, a partir das 7 da manhã.